Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de integração do ChatGPT com planilhas. E vamos analisar nessa aula usos específicos dessa nossa extensão do GPT. Vamos analisar um pouco mais as ferramentas dessa extensão, os ajustes que a gente tem que fazer nela de vez em quando para a gente tirar algum resultado interessante dela. Eu vou abrir ela aqui na lateral e a gente vai. Opa, é esta aqui que eu vou fechar. Está carregando aqui e a gente vai entender ao certo como é que ela vem já configurada, o que que a gente tem que mudar e quando que a gente tem que mudar, certo? Então, aqui a gente tem a lista das funções disponíveis nela, com exemplos, né? Com vídeos, exemplos. É bem interessante essa documentação deles aqui. A gente pode também ver quais as configurações que vêm por default nela, quais as configurações padrões. Ou seja, se a gente não especificar as configurações que a gente quer, a gente vai ter um retorno dessas configurações aqui. Então, aqui ele explica um pouco sobre os diferentes modelos, certo? Que temos disponíveis aqui. Eu estou usando o GPT 3.5, assim como eu recomendei para vocês, né? Ah, Aí dentro desse modelo ele já vem com a temperatura. Temperatura aqui é o quanto o modelo está criativo, né? Ele vai ser criativo nessa nossa resposta. Se a gente quer uma resposta mais precisa, a gente vai usar a temperatura zero. Se a gente quer uma resposta meio termo, né? A gente não quer que ele seja tão exato também, a gente quer um pouco de criatividade, a gente vai usar o neutro. Se a gente quer que ele seja bastante criativo, por exemplo, uma redação, criar um e-mail, né? A gente vai usar o criativo, que é a temperatura 1, né? A gente também pode brincar com ela aqui, certo? Para esses exemplos aqui que a gente vai fazer agora, eu vou usar o preciso. Eu quero que ele seja bastante preciso na maioria desses exemplos aqui. A gente vai usar também aqui tamanho máximo de resposta, máximo de tokens. Isso aqui eu quero falar com vocês um pouco o que são tokens, né? O que é esse tamanho máximo de resposta. Eu vou escrever um texto aqui, por exemplo, esse é um texto exemplo para o curso de IA da Construful. Então aqui o que a gente percebe? Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 palavras. A gente tem 18 tokens, ou seja, a gente sempre vai ter mais tokens do que palavras. E tokens é o que o modelo entende. Então, cada modelo tem o seu limite de tokens. A gente pode especificar o tamanho de tokens para a gente ter a resposta. A gente paga o modelo. O uso do modelo é cobrado por tokens, não por palavras, não por letras, mas sim por tokens. E aqui a gente pode ter um exemplo, né? A gente tem 18 tokens nessas 12 palavras e 57 caracteres. Aqui a gente tem um pouco dos tokens, certo? O esse, por exemplo, ele dividiu em dois tokens, ES e SE. Então, era mais para a gente se contextualizar, né, das configurações e do que está por trás um pouco aí do modelo. Então, a gente vai selecionar aqui o tamanho máximo da nossa resposta. Aqui eu selecionei 343, aproximadamente 250 palavras em inglês. No caso aqui agora, para esse exemplo, eu vou voltar para o short, que é quando a gente tem 50 tokens e aproximadamente 38 palavras em inglês. Aqui também a gente tem o controle das fórmulas. A gente seleciona quais fórmulas, a gente seleciona quais as células, né, onde a gente tem fórmulas, a gente seleciona o refresh delas. Por exemplo, eu usei uma vez para vários dados e aí eu não quero que quando eu entre nessa planilha de novo, ele faça todo aquele cálculo novamente. Então, quando eu sair daqui, né, eu vou pausar as fórmulas do GPT. Quando eu fiz meu objetivo, eu vou pausar, depois talvez eu vá apagar, mexer, né? A gente vai ver a seguir isso, para economizar, né, custos aqui. E, bom, vamos aplicar isso a alguns exemplos aqui. A gente tem aqui uma tabela com avaliações de produtos e eu quero extrair um sentimento dessas avaliações.
Por exemplo, eu tenho 1000 avaliações e eu quero saber qual a maioria delas é positiva, negativa, né, muito positiva. Então, aqui estão as categorias em que eu quero classificar as minhas avaliações. Muito positivo, positivo, negativo, muito negativo, ou não se aplica. Pode ser um texto que não tenha nada a ver, que o texto seja incompreensível, né? Então, tem que a gente dar essa opção também. Então, aqui a gente tem 5 opções, 5 categorias. Eu vou usar essa fórmula aqui. Vou pegar ela, vou botar aqui. Vou pedir para o GPT classificar o A3, a minha avaliação, dentro dessas categorias aqui, certo? Então, vou pedir isso e vou arrastar para baixo para a gente saber de todas as avaliações disponíveis aqui nessa base. Então, a gente tem aqui, não compraria novamente como negativo, eu gostei do produto como positivo, não comprem, não servem para nada como muito negativo, o amei como muito positivo e quem foi Napoleão como não se aplica, certo? Então, aqui a gente vai ter o GPT-FIL. Essa fórmula, ela vai, a partir de uma série de exemplos, preencher outras células. Então, nesse caso aqui, eu tenho um produto e eu criei uma descrição para ele. Eu mesmo fui lá e criei para banana, para morango, e eu quero que ele faça o mesmo para o resto dos meus dados. Então, eu pedi aqui para ele, GPT. Eu vou pedir para o GPT preencher, que é o fio, GPT preencher a nossa base de dados aqui. Eu vou passar a nossa base de exemplo, ou seja, banana para a descrição que ela ficou e morango para a descrição que morango ficou. E vou passar aqui para ele também o nosso input, o que eu quero que ele efetivamente classifique. Então, nesse caso específico aqui, eu quero criatividade dele. Então, o que a gente definiu lá como configuração padrão, que era 0, que era preciso, eu não quero que se aplique para essa célula. Então, para essa célula, eu vou definir a temperatura. Então, ali depois dos parâmetros de exemplo e de input, eu defini a temperatura como 1, ou seja, bastante criativo. Então, vamos botar para rodar aqui. E ele vai preencher não só a célula do abacaxi, como a da farinha, do ovo de codorna e do arroz. Aqui, a gente pode ver que deu um problema justamente pela quantidade de tokens limite que eu botei lá. Vamos abrir aqui a extensão novamente, e aí eu vou aumentar a quantidade de tokens aqui para que a gente possa efetivamente completar ali para o abacaxi, para a farinha, para o ovo de codorna e para o arroz. Porque o que aconteceu aqui? Ele chegou num limite, né, das palavras que ele tinha. Então eu vou até botar aqui para a gente ajustar, para a gente ver isso. Então, ele preencheu o do abacaxi. Aqui eu vou vir na Default Settings e vou vir para Médio, vou aumentar um pouco aqui e vou novamente rodar essa célula aqui. Vou tirar ela e vou colar novamente. Aí, certinho, preencheu, né, as nossas células agora. A gente vê a importância, né, de dimensionar corretamente para cada uso o meu número máximo de tokens esperado, número máximo de palavras. Porque, por exemplo, aqui eu não queria que fosse longa a resposta, eu queria uma resposta realmente bem curta e objetiva. Aqui, nesse caso, eu queria uma resposta longa e criativa, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai voltar para a ideia de trazer uma resposta precisa. Nesse caso, eu estou pedindo para ele extrair de um texto uma informação específica. Por exemplo, do dado sujo aqui, eu estou pedindo para ele, GPT, extraia para mim o e-mail desse texto, ou o telefone, ou o país, certo? Então a gente vai voltar aqui nas configurações para o tipo de resposta curta, concordam comigo? A gente quer aqui uma resposta bem curta e objetiva. Então a temperatura é 0, nós vamos usar aqui esta fórmula. Usei para cá e vou arrastar para baixo. Essa aqui ela é uma por uma. Então eu estou pedindo aqui, vamos dar uma olhadinha na fórmula, eu estou pedindo para ele extrair do A20, que é o meu dado sujo, o e-mail e com a temperatura 0. Eu nem precisaria definir a temperatura aqui, porque a gente está com a definição ali no default, certo?
Então, vamos fazer de novo, só para a gente confirmar. Mas aqui, por exemplo, o e-mail ele já trouxe certinho, tá aqui. O número de telefone também. O país que eu pedi aqui também do endereço certinho. E agora, um outro uso é a gente classificar a partir de uma base não classificada, que não é estruturada, a gente, a partir de uma base de referência, classificar esse conjunto de dados, certo? Então a gente vai usar aqui o GPT-Map, que é o mapping, né? E a gente vai fazer isso toda aqui. Essa fórmula, ela se aplica a todas as células daquele intervalo, certo? Então aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu estou pedindo para ele, classifica com base, né? Não, classifica esses dados, aqui essa coluna não classificada, com base nesta coluna aqui de exemplo, certo? Então eu pedi e ele me retornou aqui, por exemplo, esta empresa é a mesma empresa dessa aqui, de referência. Então ele tirou aqui o vírgula e me classificou certinho. Essa aqui que não tem classificação, ele não classificou. Certo? Então, pessoal, nessa aula era um conjunto de exemplos que a gente queria passar para vocês e também as configurações que a gente tem aqui no Planilhas, sabe? Nessa extensão do Planilhas. Além disso, eu queria passar para vocês um formulário que a gente tem. A gente pode criar um formulário aqui no Google Sheets, utilizando, né, a funcionalidade que temos de junção de células, né, com concatenar, e também com a seleção de opções que temos aqui no Google Sheets. Então, o que eu criei? Criei aqui uma página de dados, né, de referência, onde tenho aqui o tipo do que eu quero criar, o contato, o tom e o número de palavras. Aqui eu peço para ele, crie seleciono o que eu quero que ele crie, para o meu contato X, sobre, parará, usando o tom corporativo, descontraído, formal, em até X palavras. Então aqui, nesse caso, a gente tem que normalmente lembrar que a gente tem que aumentar esse número de palavras aqui. A gente vai também aumentar a temperatura para a gente ter mais criatividade aqui, né? Eu vou pedir para ele ser bem criativo. E vou selecionar aqui que eu quero que ele crie um e-mail para o Cícero dizendo: pô, Cícero, não consegui terminar o relatório que era para ontem, vou terminar amanhã. Usando o tom corporativo em até 250 palavras. Então eu vou usar aqui a minha fórmula para esse caso específico. Já deixei salvo aqui. Aqui eu tinha deixado a temperatura, mas agora que a gente botou ali no default, não precisamos. Esse aqui fica sem nada. Então a gente está usando o quê? Então, igual aqui, a gente está usando o GPT e o nosso prompt a gente está concatenando a célula A1, que é o CRI1, com a célula A2, que é a célula B1, que é o e-mail, e assim por diante, né? A gente está concatenando todas essas células e pedindo para ele criar um e-mail para o Cícero sobre o assunto X, usando o tom corporativo em até 250 palavras, certo? Então, vamos lá ver o que ele vai criar. Então, tá aí o nosso e-mail, bastante criativo, várias palavras, certo? Bastante longo, né? Em até 250 palavras que eu pedi ali. E, bom, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Uma aulinha longa, né, mas espero que tenha sido produtivo. Esse formulário aqui dá para a gente fazer muito mais coisas. Os próprios exemplos que eu mostrei ali dá para a gente fazer muito mais. Aqui a gente tem também a lista, né, das funções do GPT, onde tem várias funções diferentes, tradução, resumo, né? Até criar um prompt a gente pode por aqui, pedir para o GPT me ajudar a criar um prompt melhor, né? E essa planilha, claro, vai ficar disponível aqui também no link para que vocês possam consultar, né? E, enfim, pegar de referência e aplicar para o caso de vocês, certo? Sempre prestando atenção naquele conceito inicial de alucinação em alguns casos. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai integrar o GPT com o Excel e depois com o Docs, ok?
Obrigado, até a próxima aula.